forte aposta na dimensão internacional marcou a criação do que veio a ser o primeiro museu dedicado à arte contemporânea em Portugal. Em 1999, inaugurava-se no Porto o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, tendo como diretor o curador espanhol Vicente Todoli. Os objetivos eram claros: a criação de uma importante coleção de arte contemporânea nacional e internacional e uma programação expositiva de dimensão internacional. O atual diretor do museu, João Fernandes, deu continuidade a esta ambição, construindo uma programação e uma coleção galvanizadoras. O projeto museológico de Serralves desenvolve dinâmicas de dentro para fora e de fora para dentro, afirmando a imagem de Portugal através da promoção e internacionalização da arte contemporânea e atraindo a comunidade artística internacional ao museu. O projeto, financiado em partes iguais pelo governo e privados, arrancou com a aquisição da propriedade de Serralves. Com a devolução à cidade do paraíso particular do Conde de Vizela, a Casa de Serralves, valioso exemplo de Art Déco, acolheu os primeiros programas expositivos. A grande diversidade de paisagens que compõem a Quinta de Serralves integra elementos naturais tão distintos como o jardim modernista, a mata e os terrenos agrícolas. Atualmente, os jardins são também cenário museográfico. Não sendo um parque de esculturas, pois os jardins têm uma identidade própria, diversas obras de arte pontuam os 18 hectares da propriedade, promovendo um diálogo entre a natureza e a arte contemporânea. A integração paisagística também esteve presente no projeto arquitetónico do museu, que veio potenciar os objetivos a que a Fundação se tinha proposto. O arquiteto Cisa Vieira, já com mérito alcançado internacionalmente, começava então a ser reconhecido no país e cedo é associado ao projeto do Museu de Arte Contemporânea de Serralves. O projeto de arquitetura de Cisa vai evoluindo consoante as discussões que desenvolve com o Conselho de Administração de Serralves e com os fundadores. Não há, no entanto, ainda um programa para o novo museu. De maneira que Cisa projeta um museu em função da sua própria pesquisa pessoal, do conceito de museu que ele vai construindo pelo conhecimento do contexto museológico internacional, pelas práticas de outros projetos, como por exemplo o Museu de Santiago de Compostela. O projeto de Cisa começa a ser construído em 1996, quando é lançada a primeira pedra do museu, e é precisamente nessa altura que Serralves se vai confrontar com a necessidade de um projeto museológico para o novo museu, cuja abertura está programada para 1999. O que significava criar em Portugal, em 1999, um novo museu para a arte do século XX. O século estava a acabar. O projeto parecia inequivocamente atrasado. Olhando para as possibilidades deste museu, entendemos que a melhor forma seria definir uma periodização cronológica para a sua coleção que tomasse como ponto de partida a década de 60, a década que vai ser o programa da primeira exposição de abertura do museu, circa 1968. Identificávamos nesta década, com efeito, um momento de mudança de paradigma importante na arte do século XX. A partir daí nós começámos a construir uma coleção internacional que era construída a partir da interseção com um ponto de vista português, onde escolhíamos, muitas vezes na arte portuguesa, aquilo que tinha correspondências com a arte feita fora do país, e onde escolhíamos na arte feita fora do país obras que também tinham correspondência com aquilo que tinha acontecido em Portugal. É dessa interseção que vai nascer o projeto e o programa da coleção de Serralves. Interessa-nos obras de arte que arriscam sempre a possibilidade de construir uma nova linguagem ou um novo problema para a arte. Essa será uma das matrizes da seleção artística do programa e da coleção. Encontrar artistas que suscitam problemas à arte e não
artistas que são epígonos ou apenas continuadores de problemas anteriormente suscitados. É isso que vai fazer também a identidade do Museu de Serralves em termos internacionais, esse desejo de fazer aquilo que ainda não tinha sido feito. Do mesmo modo que um artista com a sua obra procura fazer aquilo que não foi feito, também um museu deve fazer aquilo que os outros museus ainda não fizeram. A biblioteca é uma biblioteca especializada em arte contemporânea, desde os anos 60 até à nossa época, porque ela aposta essencialmente em publicações que possam ajudar a direção do museu a completar a investigação que é própria para a preparação das exposições que são apresentadas nas salas do museu. Todas as obras que são adquiridas têm por base os mesmos princípios das obras que fazem parte da coleção da Fundação de Serralves. A delimitação temporal é importante, portanto, os anos 60 são sempre, no fundo, o grande princípio para se comprar e para se adquirirem estas obras, mas depois existem outras linhas, como, por exemplo, comprarem-se livros de artista que sejam dedicados e que foram marcantes na época dos anos 60. Temos também um especial cuidado na aquisição de publicações que são chamados livros-objeto, e temos sempre uma preocupação crescente também em adquirir publicações de jovens artistas. Existe um espaço próprio na mezanine da biblioteca, já vamos na 29ª exposição apresentada neste espaço, que podem ter a ver com a temática do museu ou não, e pode acontecer que exista uma temática, um artista, que vamos também expor como forma de complementar a exposição que é apresentada no museu. Olha, isto parece mais uma floresta encantada. Hã? Não parece? Que eu estou a ver o nome. Serralves faz uma aposta séria e, a meu ver, corajosa na atividade editorial, prosseguindo uma política de fazer acompanhar praticamente todas as suas exposições, mesmo algumas no exterior, de uma publicação.
E esta aposta distingue-nos. E posso referir os catálogos retrospectivos de Dan Graham, já de 2001, ou de Dara Birnbaum, esse muito recente e com lançamento em Nova Iorque no passado mês de março. O catálogo de Gregor Schneider, que também tem cerca de 4 anos, ou o catálogo de Manuel Alves, que é não só uma obra de referência, como a única grande publicação sobre a obra deste artista radicado em França e, infelizmente, entretanto falecido. Estas publicações são maioritariamente catálogos de exposição, mas não só. Eu gostaria de destacar, com particular apreço, os livros de artista que Serralves apoiou e continua a apoiar, e destacar dentre eles, por exemplo, o livro de Richard Tuttle, que em colaboração com o SEGAC de Santiago de Compostela produzimos já em 2008, o livro do Francisco Tropa, e com particular apreço também a publicação, porque é um dossiê do Luc Tuymans e que este expôs como uma obra numa exposição sua na sua cidade natal de Antuérpia. Além dos catálogos de exposição e dos livros de artista, a Fundação publica também livros de caráter pedagógico, da iniciativa do Serviço Educativo, atas de conferências organizadas por diferentes departamentos da Fundação e publicações de distribuição massiva, como foi o caso da coleção Público Serralves, com distribuição com o Jornal Público. Toda esta produção visa fomentar e promover a análise, o estudo, a crítica da obra dos artistas, e nessa medida eu diria que se o nosso amigo Bartomeu Mari, diretor do MACBA, tem razão, e eu creio que tem, de que os museus que sobreviverão são aqueles que produzem pensamento, Serralves sobreviverá certamente. Os 3 eixos temáticos que orientam a ação e a programação do Serviço Educativo são a arte, a arquitetura e o ambiente. E é entre estas 3 grandes áreas que nós procuramos estabelecer relações, propor diálogos e permitir que a visão sobre este espaço possa ser transversal e que seja estimulante e enriquecedora para os públicos que nos visitam. Ao longo dos últimos anos temos vindo a construir uma relação com públicos muito diversos e acho que é fundamental uma constante disponibilidade e proatividade da parte do museu no sentido de ir ao encontro dessas diferentes comunidades. Eu penso que um museu como o de Serralves tem por um lado a responsabilidade de se dirigir muito especificamente a uma comunidade local, tem também a enorme responsabilidade de ter um papel muito significativo a nível nacional e a nível internacional. E um dos esforços que o Serviço Educativo tem vindo a fazer ao longo dos anos tem sido de vir também a abrir diferentes canais de relação, de comunicação, de pensamento com outros espaços, com outros contextos que não especificamente o do Porto e assim procurar estabelecer conversas sobre aquilo que fazemos e porque é que fazemos o que fazemos. Um dos projetos recentes em que participámos envolveu uma série de parceiros internacionais e procurou exatamente pensar sobre o que é que os museus estão a oferecer aos jovens, que tipo de estratégias estão a desenvolver, no fundo, para cativar o público mais jovem e torná-los públicos assíduos da cultura. Este ano o tema do projeto anual com escolas é a cidade. Achávamos que era extremamente importante e uma vez que este é um projeto que não se caracteriza pela especificidade dos professores que trabalham apenas as artes, é um projeto que pretende abranger todos os professores, temos tido professores de português, professores de matemática, de inglês, de filosofia e portanto interessava-nos e interessa-nos trabalhar temas que sejam transversais também e que proporcionem que diferentes professores com muitas formações possam colaborar e trabalhar
trabalhar em conjunto no que aqui se apresenta no final do ano. Tendo dito isto, eu gosto também de sublinhar que esta exposição em que nós procuramos criar um espaço de visibilidade para as escolas apenas mostra uma pequenina parte do projeto, ou seja, a verdadeira e grande parte do projeto acontece nas escolas, acontece fruto do empenho e do trabalho que cada professor desenvolve com o seu grupo, e aqui o que nós propomos é que haja uma seleção prévia na escola e que nos enviem apenas aquilo que temos condições de apresentar. O desenho da exposição normalmente é feito pela equipa do Serviço Educativo, por vezes, como é o caso deste ano, propomos diálogos específicos com grupos, nomeadamente com os mais crescidos. Este ano temos um grupo do secundário da Escola Garcia de Horta, nossa vizinha, a participar, e todos os anos, para além do conjunto de atividades, fazemos sempre projetos experimentais e projetos que procuram levar um bocadinho mais além e tornar ainda mais ambiciosa esta colaboração com os professores e com as escolas. O primeiro programa incluído numa exposição surge com a Circa 68, que inaugura o Museu de Serralves, e já incluía uma programação de música, de dança e de cinema associada a essa exposição. Portanto, uma programação que nós consagramos através de ciclos, alguns ciclos concentrados no tempo e que acompanham o período das exposições, e que são, de alguma maneira, representativos ou são incursões, podemos dizer, nos movimentos, nos universos e, às vezes, no trabalho de um artista que está representado na exposição temporária. O Serviço entende também que espaços como a Fundação de Serralves são lugares também de reflexão, de investigação, que não podem ter constantemente a pressão de apresentar. E com este pensamento criamos um espaço de residência artística, portanto um espaço também que de alguma maneira singulariza este serviço, porque também nos parece que estes lugares devem fornecer e devem apoiar. Por exemplo, a Trisha Brown, que passou pelo museu com os trabalhos, são chamados early works, portanto os primeiros trabalhos que a situam entre a Judson Church, quando ela fazia parte dessa geração, e depois o período em que ela segue um caminho individual, e são trabalhos que são representativos de um pensamento que associamos a essa geração e estão absolutamente incorporados na dança que se faz hoje, na dança contemporânea. A programação deste ciclo de improvisações e colaborações vem exatamente focar a colaboração interdisciplinar, portanto daí o desafio a artistas em colaborarem de diferentes disciplinas, nomeadamente, por exemplo, acabamos de ter cá um projeto onde tivemos envolvidos um músico, um coreógrafo e um bailarino, e refletir exatamente sobre o papel da improvisação, não só para a geração dos anos 60, mas os diferentes níveis em que ela pode estar envolvida na criação e na apresentação de um espetáculo.
Já sei lá, estão assim meia hora. It's fantastic to be able to show some pieces that became challenges also for the show, for the artists, like this beautiful historical piece by McCall. When I was thinking about this piece in the 70s. Yes, he made the film that will be part of the installation in the 70s, and he never realized the installation. So for the Off the Wall exhibition, we're realizing it, especially for Chavez, which is great. That means this will be the first time a dream becomes a reality. Exactly. Chavez will be the first time anybody will see this piece. Wow. Yes. So this is a very important installation and a very classic example of the way artists were using performance in the 70s, performative actions, and this is everything that Off the Wall is about. The idea of an action, the idea of making the room come alive with the audience and people in the projections and the marking of movements across the room. This is a very typical installation for that period. I think in the 60s and 70s, artists were really thinking in a very expansive, utopian way. They wanted to create another kind of reality. It was after the Second World War, it was during Vietnam, and artists, I think, wanted, especially in America, to create a different language, to explore ideas of space and the body and art that were absolutely different from painting and sculpture and the conventional parameters of what art had been understood to be, painting on the wall. And so all these artists were making other spaces. They were thinking outside the box, they were thinking beyond the wall. In the 60s, there was a sense of infinite possibility, that all those revolutionary ideas, socially, politically, had opened up the sense of possibility. Um museu deve adicionar conhecimento ao conhecimento que temos da arte. Deve procurar as histórias que ainda há por contar, as obras que ainda falta apresentar, os novos pontos de vista que essas obras nos permitem construir. E é precisamente da confluência desta atividade de reinterpretação sempre aberta que um museu deve construir o seu ponto de vista particular e o seu programa, quer numa coleção, quer numa programação de exposições temporárias. O Museu de Serralves é um espaço dedicado à arte e à cultura contemporâneas que se afirma como lugar vivo de reflexão, criação e fruição. Ao tomar como ponto de partida a arte contemporânea, o museu sublinha que pretende ser um espaço em que respostas definitivas são substituídas por interrogações. Para cumprir esta missão, os vários departamentos que compõem o museu participam ativamente na criação de estratégias de comunicação e de atração de públicos diversos. Despertar a curiosidade das pessoas para o confronto com a arte é marca de Serralves.